Bom dia! Vamos falar de palavras que liberta? Ai, qual é a palavra que liberta, Livandi? A palavra de Deus, a palavra de Deus, essa palavra sim nos liberta. Então, deixa eu só te contar uma historinha. Estou neste mês de maio lendo, relendo, estudando, né, mais uma vez, o livro de Romanos. E este livro ele é libertador, libertador. E esse livro, Deus tem seus propósitos, a gente não sabe como Deus trabalha, mas ele trabalha sim. Então, olha só, este livro de Romanos explica o que nós estamos vivendo hoje no nosso país. Então, o livro de Romanos é muito lindo, muito, 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 muito lindo e complexo de entender. Às vezes eu estou lendo e eu falo, Pedro tinha razão quando disse que Paulo escrevia muito difícil, mas é isso mesmo, né? Paulo escreveu de uma maneira mais complicadinha, mas é muito gostoso quando a gente aprende. Eu queria mostrar para vocês, porque eu estudo juntamente com um dicionário da Bíblia Almeida, né? E ele vai nos dando mais esclarecimento das coisas. Mas eu quero deixar para você algo aqui, né? Que muitas vezes você deve ouvir, deve às vezes não entender. Então vamos lá. Paulo, em Romanos, no capítulo 3, ele responde, ele faz uma pergunta e ele mesmo responde. Ele vai dizer assim, Romanos, capítulo 3, verso 1. Ele diz assim: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Ele faz essas duas perguntas, né? E aí ele responde no versículo 2, ele vai dizer muita. Tem muita vantagem. Qual é, pois, a vontade do judeu? Ele vai dizer muita. Sobre todos os aspectos. Pois, aí vai falar, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então, o que eu quero falar hoje? Sobre os oráculos de Deus. Ivandir, o que é isso? O que é oráculos de Deus? Meu irmão, oráculos de Deus nada mais é do que a mensagem de Deus revelada. Oráculo significa, no dicionário Almeida, mensagem de Deus revelada. É só para você entender o que é alguma coisa revelada. Uma coisa oculta, uma coisa que está oculta, ela não foi revelada. Mas quando ela aparece, aí ela foi revelada. Só isso que é revelado. Porque às vezes alguém confunde revelado com revelação, não. Lembra quando vai fazer lá o chá de revelação do bebê? Até então não sabia e revelou. Entendeu? Então é a mensagem de Deus. Por que os judeus, se os judeus detêm os oráculos de Deus, então os judeus, eles são a mensagem de Deus revelada. Por quê? Porque é o seguinte, agora eu vou explicar. Nós só sabemos que Deus existe, nós só conhecemos Deus quando nós olhamos para a vida dos judeus. Não foi assim? Deus não escolheu para si um povo lá quando pega Abraão, e aí então eles não eram denominados judeus, eles eram denominados hebreus. E aí Deus escolheu para ele um povo, e esse povo aí nós vamos conhecendo a história, passaram pelo Egito, depois foram libertos, depois ficaram mais de 70 anos escravos na Babilônia. Isso tudo é a história dos judeus. E aí Deus ia fazendo, se revelando através deles, porque daí nós vamos ver a mão de Deus sempre sobre a vida deles. Então, ao povo judeu, foram confiados os oráculos de Deus, a revelação. Deus usou esse povo, denominado hoje como judeu, mas que já teve várias denominações, assim chamado. Primeiro era chamado de hebreus, depois alguém pode dizer os israelitas, né? Mas, porém, contudo, nós conhecemos como o povo judeu, hoje. Então, olha só,
Deus escolheu esse povo para se revelar. E como Deus se revela? Quando a gente olha para a vida de um judeu, para o passado do judeu, a gente vai ver Deus trabalhando. Então, Deus se revelou como um Deus que tem um povo, né? Para si, escolhe um povo para si. Deus se revelou como um pai que zela, que cuida, que protege. Também como um pai que corrige, não é assim? Eles ficaram presos na idolatria. E aí o que Deus fez? Deus os deixou cativos 70 anos na Babilônia para curar. Então, Deus se revela como Ele é, quem Ele é, através da vida dos judeus. Por isso, aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Amém? Era isso que eu quero que você entenda. O que é oráculos de Deus? Os oráculos de Deus. Oráculos de Deus nada mais é do que a mensagem de Deus revelada. Então, Deus, ele se revelou quem ele era através da vida dos judeus. Amém? Glória a Deus. Fiquem todos com Deus. Se você de um dia eu quero aprender mais, meu irmão, uma dica, né? Uma dica minha. Leia Romanos, leia o livro de Romanos. Romanos tem muito a ver com a nossa atualidade. Isso que nós estamos vivendo hoje, está se cumprindo hoje, está no livro de Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18 até o 32. E aí você não para por aí não, aí você vai lá e lê o capítulo 2 de Romanos, porque nós só vamos entender o capítulo 2 de Romanos se nós conhecermos o capítulo 1. Bem esses versículos que eu te falei, do 18 ao 32. Amém? Fiquem com Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Vou orar para vocês. Soberano Deus e grandioso Pai. Nesta manhã, meu Pai, eu apresento a Ti essas vidas, nesta noite, nesta tarde. Eu não sei, Pai, qual é a hora que essa pessoa vai ver, ouvir essa mensagem, mas eu quero, meu Pai, que o Senhor encontre ela com o Teu poder e revele a ela, Pai. Revele a ela, meu Deus. Mostre, Pai, o seu desejo, o seu querer, o seu amor, aleluias a ela, assim como o Senhor nos revelou o seu zelo, o seu cuidado através da vida dos judeus. Revele-se, Pai, a cada uma dessas pessoas que vão ouvir essa palavra, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Fiquem todos na paz.